Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Não admito mais ninguém reclamando de imagem e som nesse canal. Vocês podem ver aí, estamos de câmera nova, fiz aí um investimento alto, diga-se de passagem. Câmera boa, 1080 aí de resolução, só não vou mostrar nada aqui pra vocês de caixinha nem nada, porque eu não vou fazer propaganda pra quem não tá me pagando nada por isso, beleza? Um microfone aqui também bolado, brabíssimo, pra ninguém mais reclamar de imagem nem de som aqui no canal, beleza? Agora, a partir de agora, se vocês tiverem o que reclamar, que seja do conteúdo. Aí é porque ou não gosta de mim, ou não gosta da minha voz, ou me acha feio, ou me acha chato, ou não gosta do canal, é hater mesmo. Mas mesmo que você for hater, você pode continuar por aqui dando audiência pra nós. Só não reclama mais que vocês são chato pra cacete, beleza? A análise retrô de hoje é muito especial. É a primeira análise retrô, inclusive, de um time feminino aqui no canal. Vamos falar sobre a seleção brasileira feminina que conquistou o ouro no PAN de 2007 e acabou sendo vice-campeã do mundo no mesmo ano. E prata nos Jogos Olímpicos de 2008. Uma geração de jogadoras que maturou, né, depois da prata em Atenas em 2004, e que contava com a melhor versão da camisa 10, Marta, que em 2006 ganhou o primeiro de seus 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, sendo que os 4 primeiros foram consecutivos. E por conta dessa Olimpíada de 2024 em Paris, inclusive estou gravando dia 25 de julho, o Brasil está em campo aqui, está ganhando nesse momento de 1-0, falta 6 minutinhos para acabar o jogo, estreia da seleção na Olimpíada de Paris 2024. Essa vai ser provavelmente a última participação da Marta em uma competição oficial com a camisa da seleção brasileira. Então fica aqui a nossa homenagem à nossa rainha e também às nossas meninas, né, de uma forma geral. Nem arrumei aqui o campinho, enquanto eu arrumo aqui rapidinho, a gente vai passando aqui as informações e as escalações para vocês. Era até para usar o time azul, mas vamos usar o time vermelho mesmo, não tem problema nenhum, beleza? E vamos falar da escalação dessa equipe que encantou o mundo primeiramente em 2007 com grandes atuações no PAN do Rio, aquele time que era comandado pelo Jorge Barcelos, que é inclusive hoje técnico do time feminino do Botafogo, beleza? Andréia no gol, Elaine na lateral direita, Aline Pelé e Renata Costa as duas zagueiras, Rosana a lateral esquerda, Tânia Maranhão e Formiga, as duas volantes, Daniela Alves e Marta, as duas meias, Cristiane e Maicon, as duas atacantes, beleza? Esse time que ainda contava com nomes como a Pretinha e a Kátia Silene, né? Duas das mais antigas jogadoras que nessa equipe aqui eram reservas. Esse time jogava no clássico 4-2-2-2 do futebol brasileiro, laterais que subiam bastante para o ataque, mas de forma alternada, enquanto uma subia, a outra segurava um pouco mais na defesa, uma dupla de volantes com a Tânia sendo mais fixa na frente da defesa e a Formiga ficando responsável por cobrir os avanços da lateral que subiu. Então se a lateral direita subiu, a Formiga vem aqui e faz o papel dela. Se foi a lateral esquerda que subiu, a lateral direita ficava e a Formiga vinha aqui e cobria ela defensivamente, ocupava o espaço da lateral, beleza? A Daniela Alves era muito mais uma meia armadora do que uma meia atacante, uma camisa 8, e a Marta sim era essa meia atacante, por vezes atacando por fora, né, como uma ponta esquerda, outras vezes por dentro, como uma 10 clássica por trás da dupla de ataque. Isso porque a Maicon, que era a companheira de ataque da Cristiane, poderia também cair aqui pelo lado direito, como uma ponta e fixar a camisa 9 que usava, a 11, né, no caso, a Cristiane, entre as zagueiras. Com isso haviam duas variações táticas, uma para o 4-2-3-1, com a Maicon aberta pela direita, a Daniela no meio, centralizada, a Marta aberta pela esquerda e a Cristiane na frente, e a outra para o 4-3-1-2, com a Daniela sendo uma terceira volante, a Marta sendo essa 10 clássica, a Maicon e a Cristiane ficando como uma dupla de ataque, beleza? A campanha do ouro no PAN foi a seguinte: eram 10 seleções, divididas em 2 grupos de 5, portanto o Brasil fez 4 jogos na primeira fase. 4-0 no Uruguai, 5-0 na Jamaica, 10-0 no Equador
com direito a 4 gols da Marta e 4 da Cristiane nesse jogo, e 7-0 no Canadá, com 5 gols da nossa rainha e camisa 10. Obviamente o Brasil liderou o grupo, com 12 pontos em 12 possíveis, 26 gols marcados em 4 jogos e nenhum sofrido. Nas semifinais, 2-0 no México, com 2 gols de Rosana, e na final, contra as favoritas, né, norte-americanas, que haviam ganho a Olimpíada de 2004 sobre a seleção brasileira, algumas dessas mais jovens, obviamente, bem mais jovens, como a Marta, inclusive, estavam presentes naquela campanha, mas não teve jeito, 5-0 Brasil, sem tomar conhecimento, campanha perfeita, 100% de aproveitamento, 33 gols marcados ao fim da competição, uma defesa que passou ilesa, invicta, em branco, não tomou gol, e foi com esse ânimo que nós fomos à China disputar a Copa do Mundo do mesmo ano e com a mesma base de elenco. Mas com algumas mudanças táticas, especialmente nos jogos finais. Vamos falar sobre como os padrões, principalmente nos 2 últimos jogos, foram mudando, né? E aí o time passou a ser escalado com uma outra escalação, beleza? E com um outro esquema tático também. O time base foi o seguinte: Andréa no gol, Aline Pele, Renata Costa e Tânia, as 3 zagueiras, Elaine, Formiga e Esther, Maicon, Daniela, Cristiane e Marta. Do 11 do PAN, apenas uma troca de nomes, né? Saiu a Rosana e entrou a volante Esther. Mas taticamente, como a gente pode ver aqui, muita coisa mudou. Primeiro, a Aline e a Renata Costa ganharam a companhia da Tânia, que voltava aqui, ó, como uma terceira zagueira pela esquerda e liderava o ataque das 2 laterais. A Elaine pela direita foi mantida, até porque ela tinha uma veia mais ofensiva, ela era meio campista de origem. Mas sem a Rosana, a opção foi adaptar a Maicon à ala pela esquerda. Com isso, a entrada da Esther com a Formiga visava dar mais estabilidade ao meio campo e proteção à frente da área, além de mais liberdade para Daniela Alves, que encostava mais na Cristiane e na Marta. A Marta que agora passou a jogar como segundo atacante numa dupla de ataque. Sem bola, as 2 alas obviamente voltavam aqui para uma linha de 5. E aí se configurava um 5-3-2 na fase defensiva, beleza? Naquela época, só 16 seleções disputavam a Copa do Mundo Feminina. O Brasil estava no grupo D, com China, dona da casa, Dinamarca e Nova Zelândia. Vencemos os 3 jogos. 5-0 nas neozelandesas, 4-0 nas chinesas e 1-0 nas dinamarquesas. Nossas adversárias nas quartas de final foi a Austrália. Vencemos por 3-2 num jogo que chegamos a abrir 2-0, mas sofremos um empate e o gol da vitória veio com a Cristiane aos 75. Nas semis, elas de novo, as americanas. E para esse jogo, o Barcelos montou o sistema com 3 zagueiras que a gente acabou de explanar aqui. Dando uma olhadinha aqui no jogo, 6 já crescem, ainda 1-0 para o Brasil. E para quem achava que elas ainda não tinham levado, né, o PAN a sério, falando aqui das americanas, já que o Brasil ia encarar os Estados Unidos na semifinal da Copa do Mundo, agora a gente provavelmente seria eliminado, né, pelos Estados Unidos. Elas tinham lendas, né, tinha a Rampon, tinha a Wambach no time, e a gente não tomou conhecimento de novo. Vitória do Brasil por 4-0. A Marta marcou 2 vezes nesse jogo. O segundo deles, que foi o 4º gol para fechar o placar, um golaço inesquecível, onde ela dribla a marcadora com uma meia-lua de costas, né? Eu acho que ela tenta dar um lençol na jogadora, mas a bola passa ao lado, e problema nenhum, isso deixa a jogada mais bonita ainda. E depois, quando ela completa o drible, ela ainda tira uma outra, com um outro drible para dentro, antes de bater pro gol. Para quem não viu, procura depois o vídeo desse gol, especialmente com a narração do Luciano do Vale. É de arrepiar. Ele faz uma referência, inclusive, a uma narração dele mesmo, a um gol do Zico, quando ele diz: não há palavras para descrever o gol de Marta. Essa foi a mesma frase que ele usou naquele gol do Zico, né? No caso, claro, não há palavras para descrever o gol do Zico. É assim, é arrepiante, é emocionante. Eu, quando estava escrevendo esse roteiro aqui, fui lá ver o vídeo de novo e, cara, é sensacional. Que saudade do Luciano do Vale, que era um narrador, assim, espetacular e sempre deu muita moral e muito espaço, né, para o futebol feminino. Nossas adversárias na final, as atuais campeãs mundiais, né, de 2003, as alemãs, que contavam com a craque Birgit
Prince, que foi uma das melhores assim que eu vi. Foi melhor do mundo, né? 2003, 2004, 2005. E aquele time também tinha a goleira Nadine Angerer, que anos depois, em 2013, ganhou a bola de ouro da FIFA, inclusive sendo a única goleira a conquistar o prêmio de melhor jogadora do mundo em algum ano, até hoje. E infelizmente nós perdemos nessa partida a nossa invencibilidade, o nosso 100% de aproveitamento, e foi justamente na final, infelizmente, 2-0 para a Alemanha, gols de Prince e da Lauder. Mesmo com o vice-campeonato, a campanha orgulhou muito os brasileiros que acompanharam, inclusive 2007, o PAN e aquele Mundial foram os primeiros contatos que eu tive com o futebol feminino, e uma manifestação das jogadoras, após receberem as medalhas, ajudava a explicar por que o futebol feminino ele era tão menos visto, menos até do que hoje, né? Naquela época. Elas levantaram uma faixa que dizia: Brasil, precisamos de apoio. Naquela época não existia sequer um campeonato brasileiro da modalidade, só foi ter sua primeira edição em 2013. E depois do sucesso no PAN e do vice-campeonato no Mundial, né, grande campanha, a CBF se viu obrigada a pelo menos realizar uma Copa do Brasil na modalidade. E ainda que tivesse um curto período de duração, aos poucos a gente começou a engatinhar com a profissionalização, né, do futebol feminino. E foi a partir desse time de 2007 que foi muito importante. Em 2008 nós tivemos a Olimpíada, também disputada na China, em Pequim mais especificamente. A gente sabe que o futebol ele tem uma mudança de sedes, né, ao longo da competição. Ela não acontece só na cidade sede da Olimpíada, ela acontece no país inteiro, mas oficialmente aquela Olimpíada foi em Pequim. E o time mudou um pouco nas peças, né, em relação ao Mundial de 2007, mas manteve os padrões do 3-5-2 usado nas partidas finais do Mundial. Então aquela seleção, falando que só é da escalação, tá? Os padrões táticos são os mesmos. Da Olimpíada de 2008 foi com Bárbara no gol, ela mesma, Érica, Renata Costa e Tânia Maranhão, as três zagueiras, Simone Jatobá, Esther, Formiga, Maicon, Daniela Alves, Cristiane e Marta. Entre outros nomes da nova geração, eu acho que não ficou bem claro aqui, tá? Simone Jatobá era lateral, Esther e Maicon, Esther e Formiga, perdão, as duas volantes, Maicon ala pela esquerda, Daniela Alves a meia, Cristiane e Marta as duas atacantes. E entre outros nomes, né, dessa nova geração, a Maurine, lateral, às vezes jogava como meia, aquela baixinha do Santos, jogava até às vezes com uma xuxinha assim de lado, ela também fazia parte dessa seleção, era muito habilidosa, estava no banco nessa Olimpíada aqui, e eu gostava muito dela, né? Então eu quis fazer essa menção a ela, porque eu achava que ela poderia ser titular, inclusive, nesse time. Anos mais tarde ela acabou conquistando a vaga dela. A campanha nas Olimpíadas de 2008 foi a seguinte: estreia já contra a Alemanha, nossa algoz da última Copa, né, de 2007, mas um empate em 0-0. Depois vitórias contra a Coreia do Norte por 2-1 e Nigéria por 3-1. Segue 1-0 aqui o jogo, daqui a pouco vai acabar, inclusive contra a Nigéria, né? Nesse jogo contra a Nigéria, esse 3-1, a Cristiane fez um hat-trick, tá? Marcou 3 gols no jogo. Avançamos como líderes por conta do saldo de gols em relação à Alemanha, 3-2. Enfrentamos a Noruega nas quartas de final, vencemos por 2-1. Reencontramos a Alemanha nas semifinais e vencemos por 4-1, né? Muita autoridade de virada. Inclusive, a Prince abriu o placar com 10 minutos, a Formiga empatou no fim da primeira etapa e o segundo tempo foi uma festa, 2 da Cristiane e 1 da Marta. Estávamos de novo na final, assim como 2004, e também repetindo a adversária, as americanas, que vinham mordidas, é claro, devido às 2 pauladas do ano anterior, 5-0 na final do PAN e 4-0 na semi da Copa do Mundo. Esse time dos Estados Unidos já tinha nomes como Hope Solo, né, a goleira, que tinha sido reserva na final do Mundial de 2007, ficou bem famosa e conhecida aqui do público brasileiro na Olimpíada de 2016, inclusive. Tinha também a cracaça Carli Lloyd, uma das melhores jogadoras de todos os tempos. E nós acabamos perdendo também essa final da Olimpíada por 1-0 na prorrogação, um gol justamente da Lloyd aos 6 do primeiro tempo extra. Até hoje o Brasil persegue seu primeiro grande título no futebol feminino, porém o investimento e a visibilidade da modalidade cresceu bastante desde aqueles eventos de 2007. Hoje temos um calendário estruturado, com estaduais, Copa do Brasil, 2 divisões de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América,
A FIFA anunciou inclusive, né, para um futuro próximo, a criação de um Mundial de Clubes. E em Paris 2024, o Brasil está num grupo com Espanha, atual campeã do mundo, Japão, que foi a única seleção que foi capaz de vencer a Espanha no último Mundial, inclusive foi o jogo de hoje mais cedo, foi um empate, né, em 1-1, e a Nigéria, que é a nossa adversária aqui de hoje, acabou de terminar o jogo, Brasil 1-0 venceu a Nigéria. Inclusive esse gol aqui desse jogo foi de quem mesmo, gente? Acho que foi da Daniela. Não é a mesma Daniela, né? É uma outra Daniela. Depois eu vou confirmar aqui de quem foi o gol, mas foi uma jogada da Marta. E um pouquinho antes, a Marta mesmo tinha feito o gol dela, mas acabou sendo anulado, né, por impedimento na origem da jogada. Eu acho esse grupo do Brasil nesse Mundial, nessa Olimpíada, perdão, de 2024 bem difícil. Até a época que esse vídeo for pro ar, acho que pelo menos mais outra partida, além dessa da Nigéria, vai ser disputada. Perdão, o gol foi da Gabi Nunes, não foi nada da Daniela. Gabi Nunes fez o gol do Brasil nesse jogo. Então eu acho que pelo menos até a época que esse vídeo for postado, o Brasil já vai ter jogado a sua segunda partida na Olimpíada. E aí a gente atualiza aqui nos comentários, a gente vai acompanhar a Olimpíada por aqui também. Fato é que vai ser a última dança, né, da Marta com a camisa da seleção brasileira, numa competição oficial, sob o comando do Arthur Elias. Vamos tentar o nosso inédito ouro na modalidade. Tomara que a gente consiga, né? Tô torcendo muito aí pelas meninas, até porque futebol na Olimpíada de 2024 vai ser com as meninas, já que os caras fizeram o favor de não se classificar, né? E em 2000 e... Onde é que vai ser a próxima Copa? 2027. Né? A seleção feminina, seleção brasileira, vai ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil para também tentar seu primeiro título mundial. Quem sabe em casa nós não possamos conquistar, né? Começar a construir uma história de conquistas para honrar essa geração brilhante que a gente explanou aqui no vídeo de hoje, que nós tivemos, mas que infelizmente conquistaram bem menos do que poderiam. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!